Olá, eu sou Arquimedes de Castro e neste segundo episódio do podcast Media Training, nós vamos falar sobre o que fazer em casa gratuitamente para melhorar o desempenho na comunicação. E são muitos, né, as pessoas que me procuram para melhorar a sua capacidade de comunicação e utilizar a comunicação para relações públicas, ou seja, para se comunicar com a comunidade, com os seus clientes, com os seus eleitores. Entretanto, algumas pessoas que me procuram não possuem tempo para fazer um curso e outras não possuem recursos para investir num curso de Media Training. E mesmo assim, querem, necessitam, buscam, porque sabem que comunicação é importante. Então, se você quer melhorar sua comunicação, fique aqui comigo nos próximos minutos, que eu vou te explicar o que você pode fazer para, digamos assim, sair desse jeito travado de falar e começar a desenvolver um discurso interessante, um discurso a ser ouvido, uma pessoa capaz de falar para o público e obter deste público aplauso, o respeito, a atenção. E é óbvio que isso não ocorre num passe de mágica. Tudo precisa ser treinado, inclusive mágica. Você não acredita mesmo que as pessoas desaparecem dentro de caixas? Isso é um truque, é uma técnica que impede o ser humano de perceber a realidade utilizando as frestas da nossa capacidade cognitiva para nos empurrar uma realidade simulada, que é divertida, porque ver gente sumir dentro de caixa é uma coisa que o ser humano faz há muito tempo. Mas a ideia aqui não é fazer ninguém sumir, é estabelecer uma forma de uma técnica para que você possa se comunicar melhor. E aqui eu vou te dar algumas dicas interessantes. A primeira coisa a fazer, eu diria a primeira mesmo, é conseguir ler corretamente em voz alta. E isso é uma coisa que algumas pessoas não aprenderam a fazer. Os professores até tentam, mas algumas escolas não têm essa estrutura e nem essa preocupação. E se você não quiser fazer e se virar por você mesmo, fica sem essa habilidade. Porque você deve... pessoas normais moram com a família e não tem lugar para alguém se isolar e ficar lá falando sozinho, como se diz, né? Se você não está interagindo com alguém, está falando sozinho. Mas para quem quer aprender a falar com todo mundo, é preciso primeiro aprender a falar sozinho. Olha que coisa interessante. Ler em voz alta. Ler como se estivesse lendo para uma plateia, mesmo estando sozinho. E eu não estou falando de ler mecanicamente, como faria um software de inteligência artificial. Eu não estou falando apenas de ler corretamente dentro das regras gramaticais, fonéticas da gramática. Não. É mais que isso. É ler dando sentido às palavras, interpretando o texto. E para interpretar um texto é preciso que você leia ele antes,
para depois lê-lo em voz alta num tom de interpretação. Então a leitura de texto é fundamental para quem quer falar em público. Ler em voz alta, mas eu estou falando alta mesmo. Não é ler baixinho, não. É ler alto, é ler como se estivesse falando no auditório. É ler como se não houvesse microfone e 300 pessoas precisassem lhe ouvir. Mas onde eu vou fazer isso? Não sei, procure um lugar. Procure um lugar para fazer isso, um horário, um momento, um instante. E grave esses eventos, esses treinamentos. Lendo em voz alta. Mas então lendo em voz alta eu vou conseguir virar um grande orador? Não, não só fazendo isso, mas esse será um passo muito interessante, porque quando você começar a treinar, e aí vai descobrir, você mesmo descobre os seus defeitos, né? Basta gravar. Hoje, antigamente era mais difícil, mas hoje todo mundo tem um celular, onde é possível gravar o que você quiser. Então grava a tua voz, lendo, e depois ouve. Mas não ouve só com aquele ouvido de rejeitar, de não gostar, de não gostei. Ouça com ouvido crítico, procurando observar quais são os seus defeitos de linguagem. Anote-os. É muito importante que você os anote, porque anotando-os, retirará este defeito, este tique, essa mania, do inconsciente e trará para o consciente. E quando nos conscientizamos dos nossos vícios de linguagem, eles começam a desaparecer, porque a maioria dos vícios de linguagem são inconscientes ou subconscientes. Então, já é um passo significativo ler em voz alta. Adquira o hábito, faça frequentemente. Não é fazer uma vez perdida, faça várias vezes. Quando puder, tiver um tempinho, pega um texto qualquer, pode ser um texto produzido pela imprensa profissional, de preferência, busque um texto produzido pela imprensa profissional, texto de jornal, de bons jornalistas que escrevem bem, e pode pegar um texto de opinião ou uma notícia e interpretar a notícia como se estivesse apresentando-a em público. Muito bem. E aí, para além disso, o que mais podemos fazer? Bom, mais uma dica. Nesse treinamento de leitura em voz alta, em algum momento pare a leitura, né? Faça a leitura. Você vai fazer uma leitura do texto, né? Só olhando para o texto, né? Uma leitura mental. Depois você vai fazer uma leitura em voz alta. Depois provavelmente não vai ficar tão bom, talvez você consiga ficar bom, aí você já, na segunda vez, já põe para gravar. Grava e ouve a gravação. Aí depois você pega uma caneta ou um lápis Bic, uma caneta Bic ou um lápis desses de grafite, põe na boca, né, na transversal, né, para enfiar o lápis na goela, para pôr entre os dentes, na transversal, e morde a caneta e fala o texto, lê o texto que você leu com o lápis preso nos dentes, né? Segurando o lápis com os dentes. Isso vai fazer com que músculos do seu aparelho fonador, que você não usa, comecem a se mexer. E melhorará significativamente a articulação das palavras, tornando os vocábulos mais claros, mais definidos, mais passíveis de serem ouvidos. Porque a verdade é que nós temos muitos vícios de linguagem, não é?
falamos engolindo as palavras. Em algumas regiões engolimos palavras inteiras devido ao nosso sotaque, ao nosso jeito de falar. E aí todo mundo entende, né? Na família, no convívio entre os amigos, entre as pessoas com as quais você circula na sua comunidade, e você nem se dá conta de que fala desse jeito. Então, é gravando você mesmo, interpretando textos da imprensa profissional, que irá perceber quais as palavras que eventualmente você não pronuncia corretamente. Isso atrapalha demais o seu desempenho numa entrevista. Falar uma palavra errada, do jeito errado, com a pronúncia incorreta, isso não fica bem na imprensa profissional, nem muito menos nas redes sociais. Então, esse é um treinamento muito eficiente para se fazer em casa. Repita com frequência. E logo quando puder, comece você mesmo a escrever os seus textos. E quando for escrever os seus textos para fazer um discurso, né, por exemplo, para ser lido, é muito importante que você escreva em caixa alta no computador. Se não tiver computador, escreve em caixa alta na mão mesmo, em maiúsculas. E escreve numa letra grande, põe num 14 ou 16, né? Verdana, Arial, 14, 16, não sei. Qualquer um desses formatos de letra aí, mas letra grande. E escreve frases curtas. Porque se você escrever uma frase muito longa, o raciocínio vai ficar muito complexo e as pessoas não vão conseguir entender o que você vai dizer. Você começa um raciocínio muito complexo, uma frase muito comprida, você chega no fim da frase, as pessoas nem lembram do que você começou a falar. Então, para falar em público, em broadcast, ou seja, transmitindo para todos, é preciso falar frases curtas, uma coisa de cada vez. E ao elaborar frases curtas, eu digo o seguinte: imagine que você esteja usando uma letra tamanho 14 no Word, aí você vai fazer 2 linhas e meia no máximo, 2 linhas e meia no máximo, porque aí é uma frase curta. Então, resuma seu pensamento, enxugue suas ideias, procure as melhores palavras e escreva falando. Se você vai escrever para ler o discurso, escreva falando. Treine os vocábulos, porque a língua portuguesa é complexa. Você pensa que não, mas é. É muito mais fácil falar inglês do que em português. É muito mais fácil falar em italiano, em francês, em espanhol do que em português. Português é uma língua difícil, porque a pronúncia das palavras exige uma habilidade muito grande do aparelho fonador. Enorme, né? Uma habilidade que você vê nos outros, quer ter, então é preciso treinar. E o treino passa por isso, né? Primeiro, por ler em voz alta, estabelecer uma pressão, né? Porque quando você impede os dentes de se mexerem, a sua boca vai ter, né? O aparelho fonador vai ter que se virar para produzir aquele vocábulo. E isso faz com que você amplie a sua capacidade de falar. Basicamente é isso. São as dicas de hoje. Até a próxima. Um grande abraço a todos.